Estamos ao vivo, galera! Temos hoje a segunda parte da live com a família Salles. Estou super empolgada. Vamos ver se dessa vez vai dar certo, belezinha? Olha, Katsunori! Hi, hello! How are you? As pessoas estão entrando. Gente, hoje eu estou totalmente sem maquiagem. Aí eu coloquei o filtro assim pra amenizar aqui. Vamos ver se eles vão entrar. E que minha internet não me. Fingers crossed. Vamos esperar, vamos esperar. So, how is the life in Japan? Vamos ver se vai dar certo. Gente, será que eles vão entrar? Entrou! Pronto, vamos começar aqui a live. Pra você aí que tem curiosidade. Eu devia ter colocado aqui, né, o negócio. Sorry, Nori, I cannot answer right now, but someday we're gonna do a live together. Alright? Ok! Meu Deus! Olha, pra mim vocês estão aparecendo deitados. Sério? Tá, vamos mudar então. Vamos lá. Bom dia, né, pra vocês. Bom dia. Deixa eu ver bem que se eu fixar aqui. Deixa eu dar uma Olha, conferida. Bia, deixa eu te falar só uma coisa. Você vai ser a minha próxima, uma das minhas pessoas da live. Ela também tá nos Estados Unidos, então Lene e Bia, vocês estão todas nos Estados Unidos. E a Bia casou nos Estados Unidos. Eu quero que você Sério? vai casar nos Estados Unidos. Vou participar, vou acompanhar essa live aí para saber os detalhes e dar as dicas para as minhas ovelhas aqui. Deixa eu ver aqui se eu fixo o comentário. Isso, sim, comente. Hoje a gente combinou, hein? Todo mundo florido. Ah, eu coloquei aqui a florzinha pra Eu também. aliviar a cara. Aliás, meu filho não tá aqui. Ele que mexe com os nossos defeitos especiais, com os filtros, né? Ele tá dormindo, então hoje é sem filtro, viu, gente? Ó, daqui a pouco ele vem aqui e mexe no filtro que ele gosta. Não, mas tá ótimo. E aí, como que vocês estão? A gente tá bem, graças a Deus. Por aqui em Los Angeles, houveram algumas mudanças recentemente, né? Alguns lugares já estavam abertos, bares, restaurantes, alguns parques, acessível ao público. Só que o governador, na última semana, pediu para voltar o lockdown e as igrejas estavam se programando, até a nossa igreja estava programada para voltar agora, dia 18 de julho, mas devido ao número que subiu de casos aqui em Los Angeles, a gente volta para o lockdown, a gente volta para a prevenção, ficar em casa. As aulas estão previstas a voltarem online. Havia uma previsão de voltar presencial e acompanhar, mas agora não, vai voltar online, então a gente ainda está nesse cuidado, né? E por aí, como é que tá em Londres? Aqui eles começaram a reabrir as coisas, nem tudo reabriu, por exemplo, igreja ainda não reabriu. Eles começaram a. Algumas igrejas, na verdade, você pode ir lá, tipo, como se fosse, sei lá, tipo, rezar, orar e tudo mais, mas não assim para culto mesmo. A partir de sexta vai ser realmente o uso obrigatório de máscara, o que ainda não era obrigatório. Mas eles começaram a reabrir agora mesmo, assim, mais ou menos umas 2 semanas atrás, que eles começaram a liberar um pouco das coisas, mas nem tudo está aberto. Então, algumas lojas ainda continuam fechadas, restaurantes estão fechados. Inclusive, o meu namorado trabalha num restaurante, o restaurante dele não tem nem previsão De retorno. de voltar a abrir e tudo mais, assim. Então, eles estão tá numa fase bem lenta. E aqui é muito engraçado porque aqui a gente vai pelo Reino Unido, né? Mas, por exemplo, a Escócia ainda está em lockdown. Então, Sim.
vai mesmo de lugar para lugar. E tem algumas cidades aqui que também estão em lockdown devido ao número de casos. Então, Por aqui o número de casos aumentaram muito, o que preocupou demais, não apenas o prefeito aqui de Los Angeles, mas o governador, porque a Califórnia como um todo houve um número muito grande. Nós tivemos o feriado, que foi o feriado Memorial Day, que foi o primeiro feriado assim que liberaram praia, liberaram alguns lugares. E depois desse feriado, foi perceptível o número de casos que aumentaram. E a galera aqui nos Estados Unidos, tem uma turma, né, dos Estados Unidos, que não quer usar máscara, que acha que não pode ser obrigado, que tem a liberdade de escolher se usa ou não usa. Então, infelizmente, tem isso também, né? Tem gente que acha que está sendo limitado da sua liberdade, está sendo obrigado a fazer isso e não quer fazer por obrigação. Então, é delicado, é delicado. é complicado isso. Mas então aqui vamos dar Vamos boas-vindas lá. para Salles. Por favor, se apresentem mais uma vez, né? Para quem aí não conhece vocês. Olá, pessoal. Eu sou a Lene Salles. Eu participei da última live aqui com a Grazi. Se você não acompanhou, corre lá, acompanha, foi um bate-papo super gostoso. A gente está falando sobre como é mudar com toda a família. No nosso caso, para os Estados Unidos, como foi a realidade, planejamento, a gente falou muito sobre isso, como se planejar, o que fazer, o que não, você não pode deixar de fazer. E eu sou jornalista por profissão, sou comunicadora por vocação e sou missionária por um chamado especial que eu aceitei de Deus e tenho vivido a essência dessa missão de fazer amigos para Jesus, conviver com pessoas, buscando viver o reino. E esse é meu marido, meu pastor. Pois é, meio sonado ainda, mas acho que eu consigo acompanhar essas duas aqui que já estão a 220 por hora. Eu sou o Alexander, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já para mais de 12 anos, graças a Deus. Tenho tido a alegria de ser o esposo da Lene. Nós temos 2 filhos, o Alexander filho, a Sara. Certamente a Sara daqui a pouquinho vai se introduzir aqui, porque ela não consegue ficar de fora dessas coisinhas, é uma pipoca. E ela está tentando se ajeitar ali para chegar aqui, está buscando a aprovação da mãe para ver se ela pode. Oi! Uma tiara nesse cabelo. Tem sido muito agradável, muito gostoso participar dessa live desde a primeira com a Grazi. Certamente a gente vai ter... Espero que as perguntas da Grazi nos dê um norte interessante para a gente poder ter um diálogo legal como foi da última vez. Vamos começar com as perguntas difíceis agora. Vamos lá, Grazi. Ui, prepara. Bem, para quem não assistiu o último vídeo, porque isso aqui vai estar salvo no IGTV, o primeiro vídeo a gente falou de como foi o preparo da mudança para os Estados Unidos, né? De como é se preparar com a família. E aí, como uma conversa muito longa, tem muita coisa boa, a gente teve que fazer a segunda parte. E agora, a partir desse momento, vamos focar chegando nos Estados Unidos. Como é? Eu acho que a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é qual foi o maior choque cultural ou choque assim de realidade quando vocês chegaram aí que vocês não imaginavam ou sei lá, que foi muito diferente do Brasil? Você primeiro. Não. É que ele veio outras vezes. Primeiras damas. Ele conhece outros lugares aqui dos Estados Unidos. Então a visão dele é um pouco diferente da minha. Que estou vindo pela primeira vez, só conheço aqui Los Angeles, né? Ele não, ele conheceu alguns lugares, então fala da tua impressão. Eu lembro de algumas coisas que você dizia para mim, depois eu falo da minha. O que você lembra? Quer dizer para você? Você falava fator estrutural, enfim. Eu acho que aqui em Los Angeles nem tanto, é uma metrópole muito semelhante a São Paulo, por exemplo, né? Tem engarrafamento, tem um monte de coisa que se assemelha. Tem lugares que parecem São Paulo. Então assim, talvez o que a gente achou que fosse
surpreender de forma positiva, e na verdade não trouxe uma surpresa, é que a gente viu muito homeless, muitos mendigos, né? Muitos. No centro de Los Angeles, ou seja, Los Angeles Downtown. Então, isso me chamou a atenção, porque eu esperava não ver tanto como vi. Eu achava que isso era uma coisa menos... que não ocorria por aqui. Estou falando dessa chegada nossa aqui já como família, mas Sim. quando vim pela primeira vez, eu vim por Miami, depois fui a Tampa, eu vim mais para uma conferência de estudantes da Bíblia e de estudiosos da Bíblia. É uma espécie de feira que acontece por nome Exponential, e ela acontece por todos os Estados Unidos, assim, em lugares pontuais que reúne muita gente, mas a principal delas acontece em março, que é em Orlando. Normalmente acontece na First Orlando, que é a primeira igreja batista de Orlando, que ela abriga muita gente, é coisa para mais de 7.000 pessoas. Então é muito legal. E muito conteúdo, né, que se discute, se debate sobre estruturas de plantio e desenvolvimento de igrejas. Então eu não vi nada disso. Mas quando chegamos aqui em Los Angeles, isso me chamou a atenção. E talvez um segundo ponto que seja muito simples até, é que assim, eu não sou comilão, mas eu curto demais a comida brasileira, sabe? Sim. E aqui a gente tem assim uma variedade tremenda de comida. Tudo aqui é muito, né? Tudo é muito... Você tem big. os próprios chamados utensílios descartáveis, você tem vontade de lavar e usar mais 30 vezes. Então, isso chama atenção, mas a comida me chama um pouquinho mais, porque a gente não tem as coisas que no Brasil nos faz gostar mais. Os doces são muito diferentes, não te traz apego algum, pelo menos para mim. Você tem, por exemplo, eu, por paulistano raiz que sou, eu gosto muito do pãozinho da padaria. Sim. Entendeu? Aqui não tem esse negócio. Então você Eu acho sente que falta é muito industrializado que tudo chega muito a ser. exatamente. Eu me lembro quando moleque eu sentava numa sentada que eu dava, eu era atleta, eu jogava futebol, então eu comia 6, 7, 8 pãezinhos numa sentada, e aquilo me dava uma pilha para ir adiante. Aqui a gente gosta, as frutas são de muita qualidade e tal, mas a gente sente falta dessas coisinhas pequenas que nos remete à infância, né? Aquela idade de infanto juvenil, que são marcantes para nós. Mas assim, não tenho nada na memória que tenha me despertado muita surpresa. Talvez se eu puxasse aqui saísse alguma coisa, mas não estou lembrando de nada que fosse tão gigantesco assim para a gente poder tornar isso mais um elefante branco do que... O que eu percebi para mim, o fator da segurança. Olha aí, tá vendo? Quando a Lene fala, já pensou, já maquinou, né? O fator da segurança Isso é verdade. É muito diferente aqui, muito diferente. Quando nós chegamos, as crianças foram para a escola, algo que eu tinha receio, né? Imagina em São Paulo, talvez eu pensasse 2, 3 vezes o Alexander, filho, vir de ônibus e tal, sozinho e tal. A gente se preocupa, né? E aqui as pessoas não têm essa preocupação do ir, do vir, de horário. É muito interessante isso. Pra gente do Brasil chega a ser assustador, assim. As pessoas andam com o telefone na mão, com uma facilidade, não se preocupam. Eu ainda tenho, não gosto de estar assim na rua usando e tal. Acho que é por costume, né? O costume ainda tá ali na tua mente, né? Mas assim, a sensação de segurança, ela é muito grande. Quando acontece qualquer coisa, a polícia chega assim, e não é uma. Gente, a gente fica até... O que aconteceu? Acontece uma coisa, vem assim, uns 6 carros de polícia. Vem, gente, é assim... Então, assim, a polícia, ela é muito rápida. Isso me chamou a atenção. A gentileza, é engraçado também, me chamou muita atenção. Logo que a gente chegou, tudo que a gente foi comprar, onde a gente entrou para comer, as pessoas têm muito essa gentileza do abrir a porta, esperar você passar. No início você fica assim, né? E é deles. Eles esperam você passar o contato, né? Se de repente alguém encostou em você, ou você alguma coisa, a pessoa já excuse me,
e aquela gentileza e tal, sorry. Eu também achei isso muito interessante. O segurar o elevador, que no Brasil, tipo, a gente quer chegar e apertar logo para ninguém mais vir. A pessoa chega no elevador, ela põe a mãozinha e olha para ver se não vem ninguém. É natural deles, sabe? Isso, assim, de esperar o próximo vir, de deixar a porta aberta para o próximo entrar. E eu falei, puxa, isso aqui é bem bacana. Eu não tinha isso natural. Eu falei, isso aí eu quero desenvolver isso aí. Agora, na estrutura de casa, é também muito diferente. É muito diferente. A gente que é brasileiro, eu que sou do norte, e a gente tem uma ligação com água muito grande, assim, água, né? E lavar e cuidar da roupa de criança, a gente lava a mão, não põe a máquina. Roupa do marido, sempre lavei a mão ou em lavanderia, assim, especializada, não põe na máquina. Aqui, gente, não tem tanquinho, assim, para você lavar uma roupinha. Isso é verdade. Ah, aqui também não tem. Não tem tanquinho, gente. É tudo na máquina, tudo que você possa imaginar é na máquina. E lavar e secar. Ah, outra coisa também brasileira, né? Muito chique. Tem roupa que, assim, você não quer, você quer ter um cuidado de secar, um cuidado especial para secar. Então, algumas roupas você leva no varal, outras você não expõe ao sol. Aqui em Los Angeles, você não pode colocar roupa no varal, não existe varal. E a gente que cuida da rotina de casa, é muito estranho, porque algumas roupas a gente pensa assim, se essa roupa for para secadora, ela vai estragar o tecido, né? E aqui eles não estão nem aí com isso. Tipo, isso daí não é relevante. Você lava, você seca e acabou. E a gente que é brasileira, a gente tem ainda, né? Porque depois a gente vai acostumando com a cultura, mas a gente tem uma relação com esse cuidado diferente. Comida, eu percebi que as pessoas são muito práticas. Então, Sim, a salada, prático. ela vem toda lavada, você pega a salada, você abre e já monta. A gente, no Brasil, você pega a salada, você lava a salada, você guarda a salada. É todo um processo, né? Sim. E eu vi isso, assim, muita praticidade, tudo muito pronto, muita comida boa, pronta. Mas a gente que é brasileiro, a gente quer fazer a nossa comida, quer garantir que é saudável, que é o nosso tempero. Então, assim, tem essas diferenças que eu notei, que algumas são bem positivas e algumas ainda causam estranhamento por causa da cultura, né? E aqui também a maconha é liberada. Então, isso chamou a atenção. então, tipo, aqui a gente desce para fazer exercício físico, né, à tarde. Daqui a pouquinho, dá umas 6 horas, o vizinho tá lá dando uma tragada bem daquelas. Tomando, bebendo, fumando. O que a gente sente é, O sabe, cheiro. o cheiro da maconha, que ele é bem real. Aqui a maconha não é liberada, mas eu fui para Vancouver, passei um mês lá e lá era liberado. Só que, ao contrário, bebida não era liberada. Você não podia beber no meio da rua. Aqui também não. Aqui também não. Isso eu achei também muito interessante. Não Então, pode. assim, se a pessoa não poderia... Se a pessoa tivesse lá com uma garrafinha e tal, levava multa. Então, Exato. os meninos da minha escola colocavam, tipo, dentro da garrafinha de suco, sei lá. E aí tomavam, mas a maconha era liberada lá por causa de questão de impostos, se não me engano. Mas aqui, por exemplo, não é liberado. Aqui também tem esse lance com a bebida. Você não pode beber em público. A não ser que você vá para um barzinho no barzinho, que aí tem fator de maiores de 18 e tal. Mas na rua você não pode. A gente foi à praia e a gente foi a Malibu, né? A gente conheceu Malibu. Muito chique. Acha assim? Ai. Gente, é um sonho, assim, conhecer realmente esses lugares, sabe? Grazi, de um lado montanha, aquela paisagem linda, o sol, o brilho dele assim no Pacífico, realmente uma cena muito bonita. E a gente estava lá e de repente bateu a polícia, assim, discretamente, mas a polícia veio e tal. E começou a conversar com um grupo eram quatro jovens, né? E eles começaram a conversar, a gente não sabia o motivo. E depois a gente viu ele pegando a latinha, mostrando para eles, né? E um deles acho que estava dizendo que não sabia e tal.
Então, assim, você não pode, de jeito nenhum, beber em público. Eu acho isso super legal, porque a bebida é uma coisa que incentiva, né, o consumo de pessoas mais jovens, aí vem o alcoolismo. Então, isso também é um fator diferencial aqui. É bem diferente. E para você, Sarinha, vamos aqui. Qual foi a maior diferença para você entre estar aí morando nos Estados Unidos e morar no Brasil? Bom, a maior Olha meu diferença, professor aqui. Oi, prof. a maior diferença que eu vi aqui foi os brinquedos. Ai. Porque geralmente no Brasil, os parques, eles não tinham tantas coisas legais como os parques daqui tem. Tipo, eu fui num parque aqui perto e ele tem. E duas coisas que me chamaram a atenção nele foi Monkey Bars e também tinha uma mola. Tinha uma mola lá que a gente podia pular, meio que um pula-pula, só que ela era reta, assim, uma mola grandona. Os parques aqui são muito equipados, Grazi, assim, Eu acho que isso é bem característica de país de primeiro mundo, porque eu já estive aí nos Estados Unidos, já estou aqui na Inglaterra e já estive no Canadá. E é muito diferente você ver essa parte do lazer, tipo, para a família. Eles prezam muito isso. Então, assim, eu não sei como é aí, mas pelo menos em Vancouver e aqui, meio que todo lugar tinha um parque, nem que fosse um parque pequenininho, e tinha essa área, tanto para as crianças, quanto, sei lá, grama e tudo mais, e lugares para as pessoas fazerem atividades físicas. Então, isso eu acho bem interessante. E é uma coisa que eu falo pro meu namorado, que às vezes eu falo, tipo, eu quero ir no parque. Ele fazer o quê no parque? Eu falei, lá na minha cidade não tinha. Então, deixa eu ir me divertir. Tá certíssima, tá certo. Aqui a gente faz questão de sempre estar levando as crianças, porque um parque ainda dá para ir, né? Que é aberto, você fica com distância social. E a estrutura realmente é muito show. A gente tem uma brincadeira que eles chamam aqui... Pickleball. Pickleball. Que é semelhante, assim, ao tênis. Existe a quadra, as redes já ficam montadas. Nesse parque que a gente está indo, tem 6 quadras de tênis, 2 quadras de pickleball, tem 3 quadras de vôlei, 4 quadras de voleibol de areia. Então, assim, a estrutura é muito show para quem gosta de esporte. E a gente já comprou a nossa raquetezinha, a nossa bola. Tem um círculo aqui que dá para fazer voltas. De corrida. Eles têm uma estrutura também de corrida. Tem muitos corredores que vão treinar nesse parque que a gente está indo. Então, assim, chama atenção em Belém do Pará, que eu vou fazer propaganda da minha cidade, viu? Mas essa era a minha vez. Prefeito, eu não sei. Você não terminou? Desculpa. Não. Mas, ó, e também uma coisa que me impressionou muito aqui são as árvores. As árvores que tem aqui são muito, muito, muito bonitas, muito verdinhas, muito bem cuidadas. Mesmo sendo de um lugar de qualquer lugar, assim, elas são verdinhas. Tem uma coisa que é interessante do que a Sara falou. Você é responsável pelo teu jardim e esses locais públicos, eles são administrados. Tem um administrador que cuida dos recursos que vêm dessa comunidade. E se você não cuida do teu jardim, você é multado. Então, você sempre vê jardins lindos, assim, grama nas casas verdinhas, porque você é multado se você não cuidar do teu jardim. E a última coisa que... Eu sabia, isso é interessante. Você é multado. Primeiro você pega uma notificação, você também não pode colocar coisas para fora da... Tipo o lance do varal, que não pode ter varal. Ninguém pode ver o seu varal. Não pode ter. Não pode. Esse lance também de colocar coisas na frente da casa, a não ser que seja doação, você não pode acumular coisas assim na frente. Tipo, eu tô alugando, a casa é minha. Eles vão lá e falam com você, olha, tá? Tem uma amiga minha que ela falou assim, Lene, olha, brasileira, né? Eu comprei algumas coisas, né? E aí eu coloquei aqui na grama e tal. Aí, tipo, vai passando os dias, você esquece. Daqui a pouco chegaram em casa, né? O meu manager do local que ela mora
E ele pediu assim para ela, a gente queria saber até quando vão ficar essas coisas, porque não faz parte né, do gramado e tudo. Aí ela, what? Como assim, né? Aí ela, não, ok, essa semana eu retiro. Então, assim, eles têm muito esse cuidado visual, assim, na maioria dos eu lugares. imagino. Na maioria dos lugares. Quando você vai para o centro de Los Angeles, não. O centro de Los Angeles é meio bagunçado, meio São Paulo, assim. Meio centro de São Paulo. Tem muita coisa assim, que você fala assim, nossa, parece que eu tô em São Paulo. No sentido de alguns lugares, como meu marido falou, homeless, morador de rua com a sua barraca. Isso tem no centro de Los Angeles. E Mas o aproveitando restante, não. nesse sentido de que vocês compararam isso com São Paulo, o que mais que vocês acham que são parecido com o Brasil? Coisas daí que vocês viram, nossa, isso aqui parece o Brasil. Ah, ok. Eu acho que tem uma coisa bem parecida aqui no Brasil. As pessoas que moram na rua. Então, vocês estão nesse ponto? Vocês, mas aí, cortando. Vocês acham que as pessoas aí são receptivas, que nem no Brasil, ou elas são mais fechadas? Aqui elas são bem receptivas. Aqui onde nós estamos, que tem uma diferença, né, Grazi? A gente está falando de Los Angeles, está falando da Califórnia. A Califórnia tem um número de imigrantes muito grande. Uma mistura cultural, principalmente em Los Angeles, muito expressiva a mistura cultural aqui. Isso faz com que você não tenha muita impressão tanto americana, posso te dizer assim. A gente aqui conhece muitos latinos, americanos também, mas isso acaba interferindo na cultura. A gente percebe que o americano mesmo, o americano raiz, ele é tipo mais na dele e tal. Demora para ir soltando, para se relacionar. Mas como é onde nós estamos, é um lugar onde tem filhos de latinos, tipo, os americanos são filhos de pessoal da América do Sul, de pessoas que vieram morar aqui. Também tem muita gente da China aqui. Tem um número assim, expressivo de comunidade. Como que chama aquele local, amor? Que Chinatown? Chinatown, que geralmente... Que tem aqui. Tem muito asiático aqui. E os locais que eles moram são muito organizados. São locais que você tem vontade de morar nesses lugares. Então, a presença do imigrante aqui, ela é muito forte. E então, isso faz com que a gente se sinta mais... A gente se sente... Eles recebem a gente. E quando eles ouvem... Uma vez a gente estava no parque brincando, né? De pickleball. E tinha uma família americana brincando também. A gente de um lado, a família americana do outro. E a gente conversando em português e tal, né? Daqui a pouco a mãe, né? A bola caiu assim próximo de mim, eu peguei, dei a ela. Aí ela me perguntou qual o idioma que vocês falam? Que vocês estão falando? Aí eu falei português. Vocês são de onde? Eu falei brasileiros. Brasil! Então as pessoas assim, elas sempre demonstram uma alegria quando a gente menciona que é do Brasil. Então isso já é uma coisa boa. É bom ter essa perspectiva, assim, de vocês. Eu conheço várias pessoas que moram nos Estados Unidos e, tipo, várias pessoas que estão em diferentes lugares. Então, é legal eu depois pegar isso para ter um comparativo e as pessoas terem um comparativo também. Porque, por exemplo, eu já estive em Orlando. E Orlando é bem turístico. E aí ele já viu em Los Angeles que tem mais homeless, tem mais outra coisa, vocês têm muita coisa. Então, assim, você consegue ter essa diferenciação. E acho que depois, se vocês viajarem, né, para outros lugares, vocês vão ficar vendo a diferença entre cada estado. A minha melhor amiga chegou a morar em Los Angeles. E ela disse que a maior diferença que ela tinha visto, isso, tipo, há muito tempo atrás, que depois ela foi pro internato do Rio Lindo, ela disse que ninguém andava na rua. Que, tipo, era estranho a pessoa andando na rua, passeando entre as casas, porque todo mundo tem um carro. É verdade. Então, já é uma coisa diferente. E aqui Sim. não, aqui, por exemplo, é normal as pessoas andarem de metrô. Tipo, o primeiro-ministro anda de metrô. Então,
É outra realidade. Aqui, o fator do transporte público, ele é limitado. Ele é muito limitado. A gente viu pouco, assim, circulação de ônibus. Tem o ônibus escolar, né? Que é quando você está na escola pública. E tem um ônibus aqui, na região que a gente tem um ônibus que passa, ele vai em uma região apenas. Ele tem uma limitação de circulação. E não tem metrô praticamente aqui. Então aqui a Freeway é que faz a ligação entre esse conglomerado, porque a gente é tudo cidade, não tem bairro, né? É tudo cidade, uma do ladinho da outra. Oi! Saudade de você! E aí, então, o que a gente chama de bairro no Brasil, aqui são cidades. Então, é uma cidade coladinha do lado da outra, e para você ir, tem que ser de carro. São condados, né, Bebê? O condado é todo, né? O condado é o conjunto dessas pequenas cidades. Ok. Sim. E aí agora vamos para a próxima pergunta do nosso bate-papo. Meu, essas são margaridas, né, em volta de você? Um filtro. Elas ficaram no show, rapaz. Ótimo! E a gente muito legal. combinou que o nosso tema ia ser assim, florido, né? Eu acho que a gente estava assim, pensando. Vamos agora para uma parte que eu acho que tu queria comentar na vez passada, eu te cortei. Mas, gente, como foi a questão do inglês para vocês? Como foi ou como está sendo? Como está né? sendo, né? Eu acho que como está sendo é o próximo passo. Como Ok. foi? Ok. Porque assim, aqui eu estudo inglês desde pequena, mas eu cheguei aqui, era como se eu não entendesse nada, porque o inglês britânico é nível hard. Meu filho ama o inglês britânico, ele gosta mais, ele fala, eu gosto. Ele diz que o pai dele tem o inglês britânico. O Alexander Filho fala, pai, o senhor tem o inglês britânico, assim, a maneira de falar. Porque o desafio é você, por exemplo, conseguir se comunicar e conversar com algumas pessoas na rua, né? Como você tem uma cultura black muito forte aqui, então essa galera, eles conversam de uma forma que você fala, meu Deus do céu, né? Eu não consigo entender quando alguém fala comigo. E a música também, ela quando você para ver gente ouvindo música nas praças, nos seus carros ali, você presta atenção um pouquinho, você percebe que isso na verdade é um ciclo, né? Que o camarada ouve, ele vai reproduzir aquilo que ele está ouvindo, é natural. E aí eu me dou melhor com esse inglês mais destacado, com esse inglês mais bem falado. Eu tenho muito pouco conhecimento de gírias e expressões idiomáticas, então isso me trouxe um desafio bastante grande. Mas a gente tem se virado super bem desde o início. Eu não digo que falo inglês, porque eu acho que tenho aprendido todos os dias. Alguma coisa nova sempre surge. Mas a gente sempre se virou de uma maneira muito, muito especial, assim. Eu lido com coisas sérias, né? Eu tenho reuniões com pastores que são daqui, que são daí da Inglaterra, que trabalham aqui. O nosso contexto, ele gira em torno disso. Uhum. Então, os e-mails, mensagem de texto, ligação telefônica, tudo que você vai fazer, você pode usar o espanhol como muleta. Você se apoia no espanhol ali para poder tentar, mas o que rola é inglês. A nossa comunidade de brasileiros aqui, há muitos brasileiros aqui, obviamente, mas como igreja, nós temos 2 igrejas de brasileiros aqui na nossa conferência. Então, assim, é uma gama pequena de pessoas e a gente não se relaciona todo dia, o dia todo, né? Como seria no caso de um contexto mais do nosso país. Então, você tem que se puxar. Lene poderia falar um pouquinho do desafio dela, que talvez seja diferente do meu e das crianças, porque criança meio que vai na onda, assim, daqui a pouco está tudo tão natural que não teve muita coisa. Deixa eu responder aqui o Lucas. O Lucas está perguntando,
mesmo com o Bolsonaro, as pessoas ainda são simpáticas com os brasileiros. Opa, com certeza. Lucas, aqui os brasileiros que a gente conhece, eles são, eles dizem, né, do apoio até que os americanos dão pro Bolsonaro, alguns. Mas o que a gente sente, nós, assim, a nossa família, do contato que nós tivemos com os americanos, sempre que a gente diz somos brasileiros, eles tentam falar o obrigado, que é básico, né? Eles, obrigado, para dizer que eles conhecem alguma coisa do português. E eles demonstram, assim, sabe, alegria de a gente ser brasileiro. Não encontramos nunca um americano que reagisse diferente por aqui, né? A reação sempre foi uma reação muito positiva, de curiosidade e tudo mais, né? Enfim, a gente só tem recebido um retorno, assim, eu não sei se se é o meio, né, que a gente convive, mas os americanos que a gente tem contato, até na rua, como eu falei ainda há pouco, jogando na quadra, e alguém ouvindo nosso idioma perguntar, saber que a gente é brasileira, a pessoa, uau, Brasil, e não sei o que, demonstrar aquela alegria. A gente está alugando uma casa e nós encontramos um americano e ele perguntou de onde a gente era, brasileira. Ah, eu ia para o Brasil em março. Ele falou, você quer ir, né, com tudo isso? Eu estava programado para ir para o Brasil em março. E já começou, né, a perguntar coisas do Brasil para a gente. Então, o que a gente percebe aqui, que onde nós estamos, as pessoas, elas são bem receptivas com os brasileiros. Elas gostam dos brasileiros. Assim, existe uma coisa muito interessante que a gente percebe do meio jornalístico. A Lene até poderia falar mais sobre isso, mas eu vou dar uma pitada aqui. Por exemplo, você tem uma diferenciação de comunicação das coisas muito diferente. No Brasil, o noticiário popular, ele não só noticia, ele não só informa, ele sempre dá a sua opinião para tentar manipular a visão e a opinião da pessoa que está lendo aquilo, ou que está vendo, assistindo aquilo. Aqui você tem uma imprensa um tanto mais informativa, mais neutra nesse aspecto, sabe? Você não vê debates aqui de ou é Trump ou é outro, ou são duas formas, né? Democratas e republicanos. Você vê que tem a preferência, mas você não vê disputas, você não vê a mídia influenciando assim, o assado, como é no Brasil, essa coisa insana, né, que eu diria, de querer fazer as pessoas girarem em torno daquilo que eles estão produzindo. Eu acho isso assim de uma baixeza muito grande. Eu não gosto muito de entrar nesse âmbito da discussão política, mas em termos de informativo jornalístico, a nossa imprensa aí teria muito que aprender e crescer, porque ela se suja demais, ela se abaixa demais. Apenas uma opinião. Ok, obrigada pela opinião. Vamos continuar o debate. Deixa eu falar rapidinho, antes da próxima pergunta. No Brasil, eu não tinha muito gosto pelo inglês. Sempre que eu fiz algum tipo de concurso, vestibular, eu sempre tive a opção pelo espanhol. Eu gosto do espanhol, sempre gostei do espanhol. E, enfim, nunca pensei em morar nos Estados Unidos. E eu tinha um bloqueio, eu acho, só pode ser, né? Fiz escola de inglês, fui lá durante um ano, mas sinceramente, depois que terminou, eu percebi que o resultado não foi positivo. E eu tocava a minha vida com o que eu tinha. Eu ia bem, assim, né? Tipo, dava pra viver na minha área. Eu digo para você que está nos assistindo, quebra as barreiras se você tem, como eu já tive. Se esforça para aprender o inglês. Veja filmes, ouça música, se puxa, porque independente de qualquer coisa que às vezes bloqueia a mente da gente, é uma língua que você vai poder usar em qualquer lugar que você for. Então, ela é uma língua universal. Onde você estiver, se você tem o inglês, você vai se comunicar, isso abre portas, oportunidades. Então, assim, vai atrás. Você pode, é possível sim. É possível você aprender inglês aí no Brasil. Depende muito do que a gente quer. E hoje eu sou prova disso, né? Porque eu cheguei aqui, cheguei bem zeradinha e ainda tô, né, me desenvolvendo.
e cair numa sala de aula onde você tem um professor americano que não tem ninguém para falar português com você. Então, ou você se esforça para entender e, sabe, você estuda depois, senão para absorver é complicado. E tem sido uma experiência muito maravilhosa. Eu tenho, assim, gostado demais, estou me sentindo adolescente em sala de aula, Lene tem uma característica sabe? curiosa. Lene aprende de maneira muito pessoal e particular. Ela não aprende como a maioria. Então, Sou uma pessoa especial. ela tem essa particularidade. E uma coisa que existe nela e que de repente ela deixaria até como dica aqui para as pessoas, que a gente admira muito, é que Lene não se permite envergonhar. Ela não pede para mim, ela não pede nem para mim nem para os filhos. Por exemplo, vão lá e peçam isso por mim, ou vai lá e faça isso por mim. Ela mete as caras, ela fala do jeitinho dela. E tem uma coisa gostosa que as pessoas que a recebem, elas não ridicularizam, não riem. Elas veem o esforço da Lene, por exemplo, e elas ajudam, elas incentivam. E eu me lembro que em vários contextos que a gente viveu no Brasil, o fato de você, às vezes, errar uma pronúncia, uma expressão, e você colocar uma frase com palavras invertidas ali, as pessoas riem, as pessoas chacoteiam, as pessoas tiram barato, isso reprime e trava o aprendizado de quem está tentando se desenvolver. Então isso a gente teve aqui de incentivo, sabe? E eu tenho gosto de ver, depois de 7 meses, a Lene está muito evoluída, evoluiu demais na língua aqui, está se desenvolvendo muito bem. E eu sempre dou ela os parabéns e continuo incentivando porque tenho visto o resultado dos esforços dela. Ela se alegra com pouca coisa, isso é muito legal. Qualquer evoluçãozinha, ela já faz festa. Isso traz para ela mesma o próximo nível, né? Ela vai para o próximo degrau com mais facilidade. Eu não tenho receio de me comunicar, entendeu? Eu acho que é isso. Eu não tenho receio de me comunicar. Eu tenho dificuldade na pronúncia, mas isso não me trava. Se a pessoa não entendeu, a gente vai, né, refazer. Aqui é muito gutural e tenho dificuldade nesse gutural ainda. Meu marido tem me ajudado muito. A gente acorda cedinho, já vai para a lição da escola sabatina. E ele me ajuda, eu vou pronunciando e ele vai me ajudando com a pronúncia. Porque eu vou bem, assim, ler, escrever. Se for a parte apenas do papel, vou bem. Mas na hora de comunicar, eu tenho a dificuldade com a forma como o inglês daqui, principalmente, é falado. Eles meio que jogam só as palavras, sabe? A boca nem abre, assim. Eu gosto do inglês britânico também porque eu consigo entender mais. Fica para mim muito mais... Eu compreendo mais, assim. Give me a water. Estou aqui refletindo sobre isso, mas eu acho que assim, 2 adendos que dá para tirar disso agora. Não vamos revelar sua idade, Lene. Não tem problema, pode não ter. tem problema, é claro. Gente, você Tá. que me acompanha, você sabe que para mim é uma celebração. Tenho 42 anos. Jovenzita. Eu acredito assim, Grazi. Para mim, cada ano é uma dádiva. E para mim, falar a minha idade é declarar, assim, é muito particular, né? Falar a minha idade é declarar as dádivas que Deus tem me dado. Puxa, são 42 anos, é uma história que Deus me deu com muitas bênçãos, vitórias. Se eu anular um ano, eu vou estar anulando, sabe, um ano de muitas bênçãos. Então, assim, é algo muito particular, eu compreendo, mas para mim é gratidão. Então vamos aqui. Uma coisa que é muito importante é que a Lene, ela tem 42 anos e ela praticamente está começando a aprender inglês agora. E isso primeiro prova que o quê? Que é possível você aprender inglês com qualquer idade, se você quiser se esforçar. Não adianta aquilo, eu tô velho demais para começar algo, porque eu não comecei pequenininho. Então, eu acho que isso é bem importante, né? E que as pessoas, elas podem mudar de rumo, de lugar, mesmo estando, sei lá, passou dos 30, passou dos 40, que isso não vai impedir. Na verdade, Grazi, eu acho que isso é um incentivo. Sim, se você pensar direitinho, 40 anos, eu já sei o que eu vivi. Eu sei como foi, os aprendizados.
Agora, se a gente for levar em termos de média de vida, se fosse do Brasil, 70, 60, 70 anos, 80, no países de primeiro mundo, isso sobe. Eu tenho mais da metade da minha vida ainda para viver. O que eu quero? Então você tem muito mais, eu acredito que você tem muito mais assertividade nas escolhas, sabe? O medo de arriscar, ele é diferente. Porque você planeja o risco, você se joga, mas você se joga com mais maturidade, sabe? Então eu vejo que essa idade é que é a idade, sim, para você dizer, olha, a partir de agora, sabe o que eu quero da vida a partir de agora? É isso. E eu vou atrás desse sonho, dessa minha perspectiva, porque é o que eu quero para daqui a 40 anos. E foi uma das coisas que nós pensamos, sabe? O que a gente quer fazer daqui a 10 anos, daqui para frente? Como vai ser? Porque não se torna mais uma aventura. Agora você aventura. tem uma determinada maturidade, mesmo que pouca, mas você tem maturidade para dizer assim, não, isso aqui de fato é o que eu quero. Eu quero ir nessa direção. Porque eu consigo enxergar um pouquinho 10, 15 anos, 20 anos à frente e eu consigo imaginar o que eu consigo construir daqui até lá se eu seguir por esse caminho, especialmente porque o cristão tem muito isso, né? O não cristão, ele não tem muito esse lance, ele não tem essa segurança de estar nas mãos de alguém que é tão fervoroso, que é tão seguro. Deus é sustentabilidade, Deus é rocha, né? Então, quem não é cristão eu penso que tem essa dificuldade, porque vai se apoiar em quê? Onde? Em si mesmo? Então, vai cair. O cristão também cai, mas ele tem alguém para sustentar ele, para poder erguer ele e falar, filhão, adelante, go ahead, bora. Né? Então é legal você poder olhar para frente e falar assim, não é uma aventura não, isso aqui é um empreendimento de vida que vai atrair muita gente para esse trilho, vai atrair muita gente para essa jornada, porque a luz que está brilhando lá, ela é atrativa, é a luz de Deus. Tem um detalhe também que é importante falar desse fator de idade, Grazi. Eu percebi isso logo que eu entrei no avião para vir para os Estados Unidos. Nós entramos e a comissária de bordo, os comissários, eles tinham assim, tipo, 50, 60 anos. Chama atenção. 50, 60 anos. E o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu falei, amor, você percebeu? Cadê os jovenzinhos, Não tem jovens aqui, né, como comissários de bordo. Aí chega no aeroporto, o staff de policiais, mulheres, atendimento, tudo também. Eu olhei de novo e falei, é uma impressão minha, mas não tem jovens. A galera acima de 50, 60 trabalhando forte. Caramba! E aí chegamos aqui, então assim, o que a gente percebeu? Desde que nós embarcamos até agora, a valorização da experiência. Aqui eles valorizam as pessoas com experiência. Então você tem 40 anos aqui, não tem essa expressão de 40 anos no Brasil. Você tem 50, 60 anos aqui, não tem expressão do Brasil. Você já parou para conversar com alguém no Brasil que tem aí 45, 50 anos, 55 anos? Essa pessoa vai se sentir como? Eu sou novo demais para aposentar, mas eu sou velho demais para continuar trabalhando. Morreu? Isso mexe muito na autoestima da pessoa. Mexe. Aí você chega numa realidade dessa, você se depara com isso e você fala assim, poxa, por que não pode ser assim? Por que meu pai tem que se enfiar já no redemoinho para baixo, pensando que não vai conseguir sustentar o lar, não vai conseguir avançar, não pode aposentar e não pode trabalhar? Que coisa! Percebe? Sim. Então isso chama a nossa atenção e faz a gente refletir, né? Então isso me chamou muita atenção, Grazi. Eu mencionei até com a minha mãe, né? Falei, mãe, é impressionante a maneira como eles tratam aqui as pessoas de experiência. Se a gente vai no mercado, qualquer Walmart aqui, qualquer Costco que a gente vai, as pessoas de mais idade estão ali no caixa, estão trabalhando. Tem jovens, mas também tem muito de mais idade. E é significativo, é visível para os nossos olhos o que a gente não vê tanto no Brasil, entendeu? Como na recepção, você tem o idoso, idosa. E eles são simpaticões, né? Dispostos, simpáticos. É uma galera que meio que sobressalta até a juventude que teria mais energia natural e tal. Mas eles não ficam para trás. Não ficam. Você não vê lá o camarada, tipo, matando tempo, sabe? Não entregando o máximo de si. É uma alegria, ele tá feliz sabe? em estar ali. É muito legal. A gente vai pra praia, a gente vê os vovozinhos, assim, tipo surfista e tal, sabe? Com aquele cabelão branco, cabelão branquinho, aqui, assim. Highlander, meio Highlander. Todo, assim, sabe, fortinho e tal. E aí você olha
Ele tem 70, 80 anos. Fala, nossa. Então, eles